Eu acho que a gente em growth precisa, ou founder, né, empreendedor, enfim, acho que a gente tem que ser muito curioso, porque a resposta muitas vezes ela não tá ali, né? Então a gente ser curioso pelo outro e ir perguntando sempre me ajudou muito a destravar valor. Eu sempre aprendi muito mais com o outro e na conversa e entendendo e, porra, fala com o outro, curioso no outro, e foi me trazendo muito benchmark, assim, muita bagagem, do que, porra, eu sentar na faculdade, ler 300 coisas, assim, sabe? Então eu acho que é muito menos um skill técnico, assim, sabe? E mais, tipo, observar o que o mercado tá acontecendo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Growth Insights. Esse é o podcast oficial do Growth Conference. Estou mais uma vez aqui com o Fernando Witt, co-host, CEO da Next Force, número 1 em consultoria e assessoria. Assessoria também? Tudo que envolve RevOps. Tá bom. E RevOps no Brasil. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Estamos aqui hoje com um convidado muito legal, CDO. Eu estava querendo falar há algum tempo já com uma posição de growth, de fato, que está em direção de growth. Então, o Gustavo Gadotti está aqui com a gente. Ele é formado em administração, fundou a Zipper, que foi exit para CRM Bônus, onde ele integrou um time comercial no início e depois migrou para growth, voltado à receita, voltado à aquisição, voltado à aceleração do negócio. Ele também é mentor da ACAT, costuma dar mentoria para startups, para ajudar na aceleração. Seja bem-vindo, meu cara. Cara, super obrigado pelo convite. Acho que vai ser um podcast muito legal para a gente trocar um pouco de estratégias de crescimento, o que a gente tem feito lá na CRM Bônus, e um pouco também da minha trajetória empreendedora aí, olhando o crescimento do 0 a 1 e do 1 agora a 100 que a gente está lá na CRM Bônus. Legal, legal. Cara, conta um pouquinho, primeiramente, né, o que era a Zipper, como que ela chegou a ser adquirida depois aí pela CRM Bônus e um pouquinho de como que você chegou em Growth, né? Ótimo. Cara, a história da Zipper, ela veio muito do contexto que eu vivia. A minha família trabalha no varejo, e aí no varejo eu comecei a observar o quão distante a gente estava do mercado de tecnologia, né? Enquanto eu já estava começando a trabalhar, e eu comecei numa parte de CRM, numa empresa de tecnologia, eu via o quanto já a inteligência de dados lá em 2014 já entregava muito valor, né? A gente conseguia segmentar a base de dados, entender o consumidor, montar um e-mail marketing personalizado. E aí eu olhava para os meus amigos que trabalhavam no varejo, para minha família, e via o quão distante a gente estava de realmente conseguir chegar ali no consumidor com uma oferta interessante, né? Então, esse foi um pouco do momento assim que eu tive um insight de entender que tinha uma oportunidade ali. Então, eu acabei vindo morar em São Paulo, fiz uma pós na FAAP, e lá na FAAP eu comecei a conversar com outras marcas, né? O pessoal da Arezzo, o Grupo Soma, C&A, né? Trazendo um pouco, cara, vocês têm também essa dor, né? E eles falavam, cara, sim, né? Tipo, não é tão simples assim a gente trabalhar a segmentação de clientes, os dados não estão tão organizados, né? Então, em 2018, eu fundei a Zipper com esse objetivo, com um viés um pouco diferente de um CRM padrão, né? A gente começou com o viés de ajudar o varejista a performar melhor o estoque dele, né? Então a gente fazia primeiro uma análise de estoque, via os produtos que estavam com baixa performance e aí segmentava uma base de clientes que tinha potencial para comprar aquilo e fazia uma segmentação e uma... Na verdade, a gente começou com um dashboard, né? Então, aqui eu acho que foi um grande caminho interessante, porque a gente primeiro entregou para o varejista um dashboard, falando, cara, esses são os teus produtos com baixa performance e esses clientes aqui que provavelmente têm potencial para fazer aí, se você estimular com alguma ação, vender. E basicamente não saiu do lugar, né? O varejista normalmente é um time muito enxuto de marketing e eles viam os dados, falavam, puta, animal os dados e tal, mas não sabiam muito o que fazer com aquilo. A gente começou numa tese de e-mail marketing, então a gente falou, cara, beleza, já que eles não estão usando esses dados, né, vamos sugerir fazer um e-mail marketing e ativar para eles, né, então entregar o real valor, né. Então a gente começou a fazer e-mail marketing, só que a gente percebeu que, cara, no final do dia, e-mail marketing já era um mercado em 2018 bastante trabalhado, né, assim, já tinha muita plataforma, muita coisa acontecendo, então a gente não ia conseguir criar realmente um produto super grande de e-mail marketing. Mas aí a gente começou a conversar muito com as marcas que a gente atendia, e aí o pessoal falou, cara, tipo, a gente tem que integrar a vendedora nessa jornada, né? Hoje ela tá lá na ponta e ela tá fazendo um monte de WhatsApp. E aí a gente falou, cara, eu acho que aí tem um caminho. E aí a gente começou a criar e desenvolver um aplicativo onde a gente fez um CRM descentralizado, né? Ao invés de estar centralizado na marca,
a gente descentralizou num aplicativo com a vendedora na loja e criou campanhas e recomendações para que ela se relacionasse com a cliente, trazendo muito mais controle, né, para a marca. Então, pô, imagina, né, a pandemia para a gente acabou sendo muito positiva, porque o varejista conseguiu, né, como uma Adidas, né, colocar na mão do vendedor a base de clientes, né, de uma forma estratégica, com controle, com a mensagem certa, e aí a gente foi crescendo muito, né? Então, esse foi o grande ponto de virada nosso, né? Entender que só o dado pelo dado não estava entregando valor e a gente identificou uma forma de chegar lá na ponta. Então, isso foi até 2022, a gente cresceu bastante, atendia já, cara, 70 marcas, já tinha gerado mais de 150 milhões em vendas pelo Quantas WhatsApp. pessoas no time? Tinha 40 pessoas, mais ou menos. Tá bom. E aí, em 2022, cara, a gente estava num momento muito de virada do mercado, né? No final de 2021 ali, né, o mercado de tecnologia deu uma derretida grande e a gente já estava percebendo que os nossos concorrentes ou eles estavam alavancados ou eles estavam com muito capital e a gente estava ali naquele momento bootstrapping, né, se debatendo ali para sobreviver e crescer. Então a gente começou a olhar para o lado, começou a falar com investidores, começou a falar com grandes empresas de tecnologia para fazer um merge, mas, cara, a gente ainda não estava sentindo um fit, assim, sabe? Até que a gente conversou com a CRM Bônus e foi um approach bem interessante, assim. Basicamente, a gente integrou a solução da CRM Bônus dentro da Zipper, dentro Tá do bom. aplicativo. Então, a gente deu um boost nas duas Isso antes pontas. da aquisição? Antes da aquisição, tá? E isso que foi legal também, porque quando eu fui falar com a Lê, que é o CEO da CRM Bônus, eu falei, cara, pô, a gente tá trabalhando na Adidas e eu te ajudei aqui a gerar 30% mais retorno no teu cashback. Porque basicamente antes, né, a Adidas, o vendedor chegava, né, oi, Viti, tudo bem? Cara, vi aqui que chegou o Ultra Boost que você gosta aqui na loja. Era mais ou menos isso. Aí depois foi, oi, Viti, tudo bem? Vi que chegou o Ultra Boost aqui na loja e lembrando que você tem R$ 120 que vão expirar em 3 dias. Quer que eu te ajude a comprar aqui pelo WhatsApp? Então, porra, né, a gente gerou, a gente gerou uma escassez para o consumidor, né, e fez com que o WhatsApp realmente tivesse um diferencial, Legal, né, legal. porque a gente conectou esse vendedor e deu um pitch ali mais forte ali para o cliente, aí a gente realmente escalou. E aí, quando a gente foi apresentar para o Ale, o negócio já estava muito validado, assim, né? Que tinha um fit entre as soluções. Então, Não, você já tinha gerado valor para o negócio dele exato. também, pô. Era Muito mais tipo fácil. um ganha-ganha para todo mundo, né? Para a marca, para a CRM Bônus e para a Zipper. E aí, em agosto de 2022, a gente concluiu a venda. E Você hoje tinha sócios? eu tinha mais 2 sócios. Tá bom. Então eu tinha um Eles CTO. estão hoje na operação? Não, eles saíram da operação da CRM Bônus recente, assim. Então bom. hoje, basicamente, só eu continuo lá. E aí liderando essa parte de crescimento, de growth lá no CRM Bônus. Legal. Você entrou primeiramente no time comercial, então Exato. tem um background comercial aí. Sim, eu sempre tive o meu histórico sempre relacionado a marketing comercial. Na Zipper eu cuidava de todas as vendas, né? Então todas as 70 vendas ali eu que tracionei, eu não tinha um time de vendas. Então isso foi até uma coisa que aprendi muito na jornada. Tipo, porra, eu deveria ter escalado muito mais as vendas, contratado BDR, SDR e tal. Acabei não fazendo isso, tocando a venda ali Legal. na Na unha. unha. Mas foi bom porque o produto também, a gente, né, estando na ponta, consegue entender bem, assim, do produto, do problema. Mas hoje, na CRM Bônus, a gente tem um time grande aí e eu Boa. fiquei Você desenhava produto também na Zipper ou não? Eu Olhava. olhava muito o feedback dos clientes, né? Então, Tá na bom. reunião, cara, eu ia fazer reunião lá com a Copenhagen, o pessoal falava, putz, precisava desse tipo de filtro, cara, esse concorrente não tem, pô, se vocês fizessem, a gente fecha com vocês. Então, obviamente que isso ajudou muito a gente engajar com as grandes marcas, né? Porque a gente tinha um time bem capacitado e a gente tinha flexibilidade e velocidade, né? Então, Legal. para uma marca como Copenhagen, né, você conseguir desenvolver rápido, né, ou adaptar um dashboard para eles, por exemplo, foi muito, muito bom, assim, pra gente. Ô Gus, e uma coisa que me deixou muito curioso, qual era o desafio que a CRM Bônus estava tendo quando surgiu essa oportunidade de você assumir como CDO? Uhum, E principalmente, como que você endereçou esse desafio? uhum. Basicamente, o desafio que a gente estava no final do ano era muito de
escalar realmente o nosso crescimento, né? A gente tinha já várias unidades de negócio, então hoje a gente tem 4 grandes frentes, né, que a gente tem de produtos, e um desafio de ter um foco ali de a gente conseguir fazer isso acontecer, tá? Uhum. Então, a gente tinha desafios de querer atender muitos tipos de negócio, Uhum. e pouco foco para geração de demanda de forma organizada, tá? Então, esse que a gente fazia muitas ações voltadas a inbound, Uhum. o que acabou gerando para a gente uma geração de demanda muitas vezes desqualificada para o que a gente começou a analisar que não fazia tanto sentido, né? Então, e aí a gente começou a perceber, a partir dessas análises, que, cara, a gente tinha que deixar de atender alguns segmentos, focar em alguns produtos, montar materiais comerciais mais específicos. Então, isso exigiu muito essa especialização, né? Então, a gente tem um diretor comercial, a gente tem um VP comercial, a gente tem o Arthur, que é o nosso VP de Marketing e Growth. Eu fico, na verdade, como diretor de Growth. E aí a gente trabalha muito hoje em conjunto, né? Para realmente destravar todo o potencial que a gente tem. A gente acabou fazendo várias aquisições, né? Então, a gente tem 3 aquisições, hoje 14 módulos, né? O Então, muita coisa. último aporte que vocês receberam foi Foi recente. 23? Não, foi esse ano. A Ah, gente tá. teve uma captação Série B esse ano de 400 milhões. Uhum. Então, a gente fez uma captação muito com o objetivo de fortalecer a nossa frente de retail media. Então, hoje, a gente tem, né, eu digo que 4 frentes, mas resumindo bem, a gente pode falar que são 3 grandes blocos. Um bloco que a gente chama de gift back, né? Essa solução é a solução core, onde a gente trabalhou toda a parte de fidelização para o varejo. Então, cara, a gente tem mais de 2.000 marcas aqui, 35 mil lojas que usam a nossa solução, tanto para gerar um bônus para o cliente voltar a comprar, quanto a gente trabalhar o 360, que a gente chama, né? E-mail marketing, SMS, WhatsApp, Tá né? bom. Segmentar. Então, isso é a parte de gift back. E aí a gente avançou, em 2023, a gente lançou, final de 2022 e 2023, a gente lançou o Vale Bônus, que aí expandiu o nosso potencial, né? A gente fala que é o gift back 2.0. Por quê? No gift back, a gente só podia, basicamente, a gente vendia para a Arezzo e o cliente podia usar o bônus lá na Arezzo, né? Com o Vale Bônus, o que a gente é, teve como foco, né? Qualquer negócio poder ter um programa de recompensas. Então, aqui é onde a Vivo entra, por exemplo, né? A Vivo tem um objetivo lá, por exemplo, do cliente pagar a conta em dia. Toda vez que o cliente paga a conta em dia, ele ganha R$250, que podem ser trocados, esses R$250 em Vale Bônus, em diversos parceiros do nosso aplicativo. Então, a gente sai daquele ecossistema de varejo e expande para grandes negócios, né? Então, Legal. Banco Safra, XP, enfim, são algumas das marcas que usam esse bloco. Legal. E a captação, ela veio muito para avançar no terceiro bloco, que foi o bloco que a gente lançou esse ano, que é de Retail Media, né? Tá bom. Que o objetivo dele é a gente ajudar as marcas a monetizar a sua base de clientes e entregar uma experiência interessante para o consumidor delas. Tá, vocês entraram no negócio de retail media, então. Sim, exato. Mas com a parte de mais digital apenas, ou também na parte física? Porque. Digital, Tá tá? bom. Então, como que é essa solução, tá? O que a gente percebeu? A gente tem um ecossistema hoje de marcas, né, muito forte, né? Que basicamente é muito difícil outro player conseguir ter esse tanto de dado que a gente tem hoje do consumidor brasileiro e dos varejistas, né? Então, o que a gente percebeu? Que, cara, a gente poderia juntar toda essa informação e trabalhar como marcas como a Azul, por exemplo, né? O que a gente fez, né? A Azul falou, cara, eu queria entregar um benefício melhor para o meu cliente. Certo. E aí a gente criou um produto que chama CRM Ads, que é o Retail Media nosso, onde EdTech total. o cliente, por exemplo, da Azul, ele está viajando e pousa lá em Fortaleza. Do momento que ele pousa em Fortaleza, ele recebe um WhatsApp, então o nosso Retail Media é pelo WhatsApp, né, com benefícios que só a Azul dá para o passageiro dela. Então, e aí a gente conecta com varejistas e restaurantes de Fortaleza. Então, é um marketing super contextualizado, baseado em IA, porque a gente olha, então, vão ser 200 passageiros, né? A gente sabe quem a pessoa está pousando agora em Fortaleza, a gente sabe, né, o hábito dela dentro da Azul, então se ela é um cliente super high ou um cliente de entrada, e a gente adapta a oferta que a gente tem local para aquele cliente. Então, vamos supor, né, o super high pode ter uma
mega oferta para fazer um test drive lá na Audi, Uhum. versus, por exemplo, um cliente mais não usual de voos frequentes que vai receber, por exemplo, um benefício de primeira compra na Pizza Hut lá Tá bom. do aeroporto. Mas a Pizza Hut ou esses outros, eles estão de alguma forma pagando para aparecer Total. nesse ads da Azul. Exatamente. Aí a gente criou um modelo de revenue share, né? Então a gente tem um Uhum. modelo onde a Pizza Hut paga pelo lead do momento que aquele cliente clica dentro da oferta no WhatsApp. Então, o cliente, ao clicar lá no WhatsApp na oferta da Pizza Hut, por exemplo, o dado daquele cliente, né, é passado para a Pizza Hut, Uhum. é ativado um bônus lá na Pizza Hut, né? E aí a gente tem um split ali, né? Um valor fica com a Azul, um valor fica com a Pizza Hut pagando, né? E o outro valor fica para a com CRM vocês. Bônus. Legal. Então, é um modelo diferente de retail media, né? Não num Uhum. contexto de display, Sim, mas sim entendi. num modelo de Não, monetização mas faz super da base. sentido. O momento faz super sentido. É. É. Eu queria fazer uma pergunta que na realidade foge um pouco da CRM Bônus. Eu tô muito curioso para entender um pouquinho mais. Você teve uma passagem como founder, agora como executivo. Qual que foi o case assim que você carrega nessa trajetória que mais te dá orgulho quando você olha para trás? Porque a trajetória de growth eu acho muito legal, um pouco do seu background, o marketing, o vendas, é um Uhum. mindset growth barra revenue. Queria Uhum. entender um pouquinho assim, putz, cara, olhando para trás, o que você tem mais orgulho que foi construído ao longo da trajetória? Cara, eu tenho muito orgulho do case que a gente fez com Copenhagen em Zipper e até hoje na CRM Bônus, porque ele provou muito a escalabilidade do nosso produto. E a gente, principalmente quando a gente está criando um negócio, a gente é muito normalmente crítico, né? Assim, Uhum. então, ver que é tipo aquele produto que a gente tinha criado para uma marca de 10 lojas, a gente conseguiu em 6 meses escalar para uma operação de 600 lojas e atender uma rede que é super, assim, tem uma marca muito forte, né? Uhum. Então, cara, pra vocês terem uma ideia, o nosso produto gerou nessa Páscoa, por exemplo, 30 milhões em vendas, né? Qual foi a história? Tipo, conta um pouquinho pra gente assim, como que foi assim, chegar na Copenhagen, qual que era o desafio que eles estavam enfrentando? Conta um pouquinho pra Bem gente legal. do background. É, na Zipper, né, o nosso modelo de venda era muito baseado em relacionamento e indicação, né? Uhum. Então a gente cresceu muito. O começo foi muito no meu networking, com as marcas que eu conhecia. E aí depois eu fui pedindo muito para as marcas que estavam usando a gente, cara, tem alguma marca no teu círculo que pode talvez usar. Uhum. E nisso, a gente já trabalhava com Adidas e o Mauro Nomura, que é o multifranqueado, né, um dos principais franqueados da Adidas no Brasil, ele teve algum almoço ou jantar com a Renata, que é CEO da Copenhagen, e era aquele momento de pandemia, né? Na verdade, foi online até. E ela tava pedindo sugestão. Cara, o que vocês estão fazendo para vender no WhatsApp? E aí Uhum. ele me conectou com ela, e foi uma venda super rápida, né? Porque eles Caramba, precisavam foi reagir. rápido. É. Então, isso a pandemia foi muito bom pra gente, porque o varejista ele não tinha tempo a perder, né? Ele Uhum. basicamente precisava botar aquilo pra rodar. E a gente tinha muita agilidade. Então, cara, os nossos concorrentes, muitas vezes eles já estavam super com um monte de demandas, né, dos outros Uhum. clientes, e a gente estava ali, naquele caso, com 40, 50 clientes e bastante gente para trabalhar. Então, o caso da Copenhagen foi muito bom por isso, assim, a gente teve um trabalho muito grande para conseguir engajar os franqueados, né? Então é uma rede muito tradicional. Então você trabalhar a transformação digital na real, assim, na prática, né? De mudar a mentalidade daquele operador, né? Que, cara, pega uma rede, né? Que o garçom, né? Ele Uhum. limpa a mesa, tira o pedido, faz a sacola e agora ele tem que fazer o WhatsApp e você vê o impacto disso na jornada deles e no resultado financeiro, né? É uma coisa que eu tenho muito carinho, assim, de ver o quanto eles toparam, porque para eles também foi um negócio desafiador, né? A gente teve que trabalhar muita live, muito evento, proximidade com o franqueado, adaptar toda essa rotina, né? E hoje, cara, a gente já tá há 3, 4 anos, acho que mais de 4 anos aí com eles, Legal. com todas as redes aí operando. Vamos falar disso também para falar de retenção depois. Mas eu queria ouvir de você o que é growth para você, primeiro. A Uhum, gente está falando com uma galera que é de growth, aplica growth em diversos cenários. Óbvio que para cada pessoa tem uma visão específica. O uhum. que é para você
E mais do que só o que é para você, como que isso reflete na companhia lá, como que vocês estão olhando para growth lá dentro da CRM Bônus? Boa. Cara, na minha realidade, o que eu vivo hoje, né, tá muito relacionado a marketing e vendas, né? Então, eu tô muito olhando para essa jornada de aquisição, retenção, garantir que o cliente que entrou, né, tenha entrado pelos reais objetivos de impacto que a gente prometeu, e no final a expansão, que né, é o nosso grande desafio com tantos módulos, como eu comentei, né, a gente conseguir continuar gerando valor para o nosso cliente, né? Então, na minha visão, está muito relacionado a gente conseguir realmente entender esses momentos e a gente criar. Eu estou muito enviesado porque eu acabei de fazer um curso da Winning by Design, então eu estou muito nessa premissa, né, de a gente estar olhando mais para processo e um negócio mais escalável, né? Eu acho que a CRM Bônus tem um faturamento, né, relativamente grande hoje, a gente fatura mais de 100 milhões de reais ano, e muito desse crescimento veio baseado nos founders, nas lideranças comerciais, e a gente precisa ir para um negócio, né? A gente mira um IPO, mira um negócio muito grande, né? Então, uma coisa é chegar em 100 milhões, outra coisa é faturar 1 bilhão, né? Assim, a gente tem um desafio grande pela frente, e para mim, growth, nesse sentido aqui, está muito relacionado em a gente depender menos de pessoas e garantir muito pelo processo, muito pela forma como a gente está vendo ali o crescimento. Então, acho que é um pouco isso. E uma dúvida que eu tenho, o Gus, que eu acho que é uma pergunta comum de todo mundo que está em ambientes diferentes de growth. Você foi o cara da startup, scrap, sem grana, que tinha que literalmente vender o almoço para pagar a janta, e hoje você está numa empresa que acabou de levantar 400 milhões de reais, né, não Reais. dólar, numa posição de diretoria. Antes você era era o modelo Sales-led Founder e agora você tem uma equipe contigo. O que muda do ponto de vista de estratégia quando você era startup que não tinha grana para hoje que você tem 400 milhões? Você conseguiu fazer um paralelo pra gente de como você agia antes? Quais são os aprendizados, ensinamentos versus hoje? Eu acho que isso é legal para trazer uma perspectiva para a audiência. Excelente. Cara, eu acho que é uma diferença bem interessante, assim, e difícil de se adaptar também, não é trivial, assim. Quando eu tava como founder, assim, a execução, ela era muito importante, né? Era 99% execução e tentar ao máximo vender e fazer acontecer com o que tivesse que fazer pela frente, né? E se tivesse que atropelar processo, se tivesse que, porra, virar a noite, a gente tinha que fazer, né? O que muitas vezes a gente chegava num resultado, mas muitas vezes não sabia o porquê que a gente chegou, né? E é o que muda hoje, né? Hoje eu sou muito cobrado, né, pelo board, pelos C-level, né, da companhia em a gente garantir que a gente está chegando e a gente ter uma previsibilidade muito maior, né? A gente precisa entregar o resultado, sim ou sim, né? Então a gente muda muito. Então esse tema da velocidade, hoje a gente já perde um pouquinho muitas vezes, porque a gente não tem a execução tão forte na minha mão, né? Por outro lado, na empresa eu sou muito conhecido pela minha execução, assim, né? Cara, se precisar, passa a mão no telefone, vamos resolver o evento, vamos ligar para o cliente, vamos agendar a reunião, né? Então, hoje o que eu vejo muito no contexto atual é muito da dinâmica de a gente fazer as pessoas irem junto, né? O que é um grande desafio, né? A gente tem um time comercial grande, a gente tem um time de marketing grande, e garantir que todo mundo esteja olhando, né, para os lugares certos, né? É o nosso grande desafio, né? Tanto por isso, né, que eu estou implantando lá a metodologia do Winning by Design, para a gente conseguir estar todo mundo olhando para o crescimento e entendendo, cara, volume, entendendo taxa de conversão, que aquele indicador mede tal coisa, e a gente parar um pouco de ver os silos, né? São 400 funcionários e é super natural nesse crescimento a gente começar, a pessoa de CS se preocupar com o indicador dela lá de onboarding e o cara de marketing cara, bota lead pra dentro, né? E o cara de vendas, cara, vende aí, o problema depois é do CS, eles que se virem, né? Então,
eu acho que esse momento, né, de migração de founder para executivo tá muito nessa resiliência em conseguir adaptar muito, em saber que, cara, não sou eu mais que tenho que a todo momento botar a mão e agendar a reunião, empurrar, às vezes, o time pra, cara, tentar fazer com que todo mundo esteja na mesma página do que a gente tá precisando. Inclusive o Gus acabou de definir que ele tá resolvendo um problema de revenue ops É, ali dentro. eu ia perguntar, essa era uma É. pergunta, se hoje, pelo que você respondeu, está ainda sendo integrado os times ali de marketing, vendas, CS para Muito. uma estrutura de receita. Exato. A gente tá nesse momento, tanto pelo contexto, se fosse um produto já era difícil, com a aquisição de outras empresas, né? O desafio foi muito Multiplica. mais Uhum. acentuado, porque cada um tinha um método, né? Um Sim. usava o HubSpot, o outro usava o Pipefy, o outro usava. Cara, então a gente não tinha métrica, então eu tirava a métrica de um lado, o que aquele indicador dizia não era a mesma coisa, então a gente teve que primeiro botar todo mundo na mesma ferramenta, Uhum. treinar no mesmo material, então assim, a gente tá num momento de arrumar muito os processos, assim, Uhum. então esse é o grande desafio agora, todo mundo tentar falar a mesma língua. Legal. E Gus, assim, qual que é a importância, na sua perspectiva, dessa implementação de RevOps que vocês estão fazendo agora para a estratégia de growth da CRM Bônus? Muito importante. Cara, o grande desafio, primeiro, foi a gente entender que a gente não podia vender para todo mundo, né? Essa foi talvez uma decisão importante, muito puxada pelo Arthur, que é o nosso VP, provocando. Ele tinha acabado de entrar na companhia, a gente já estava lá, e quando você está imerso, você acaba não tendo muito tempo para Uhum. analisar, ou tá muito imerso no problema, você nem vê o problema, né? Uhum. E a gente começou a ver que a gente tinha, em alguns ICPs lá, alguns tiers que a gente tinha de clientes, churn muito alto, mas a gente demorou muito para chegar nisso, porque a gente não tinha uma área de RevOps, né? Que ficava, pô, vou analisar lá Hoje o tem? tier 4. Hoje a gente tem Tá bom. 2 pessoas, é, mas super recente, né? Então, cara, essa análise foi tipo o Arthur, que era VP de marketing, que foi lá para pegar e entender o que estava acontecendo. Uhum. E aí a gente entendeu, puta, cara, o Tier 4, que é um varejista pequeno com até 3 lojas, não faz sentido a gente atender por X, Y, Z razões, né? E que talvez a gente precisasse mirar num outro segmento, né? Então, RevOps, na minha visão, é mega relevante, porque não adianta a gente querer atender todo mundo e no final, cara, aquele negócio não para de pé, né? E a gente não para analisar muitas vezes, né? A gente tá tão imerso ali em vender, em fazer o evento, em atender, que, cara, demorou um tempo, dado os silos que a gente tinha, para cada um levantar a mão e falar, porra, isso aqui é um problema, não é um problema de CS, não é um problema de lead, não é um problema do Uhum. comercial, é um problema de estratégia Uhum. que a gente tinha que endereçar. Então a gente levou um pouco de tempo, mas fez esse trabalho de casa. E hoje a gente tem um go-to-market muito mais acertado, Uhum. o que obviamente azeitou muito mais a estrutura de growth, né? Então, o Legal. que isso impactou, por exemplo, né? Essa análise que a gente fez de receita foi que, cara, a gente parou, por exemplo, de fazer inbound. A gente Uhum. tirou a mão, assim, vamos supor que a gente investia em inbound lá 200, 300 mil por mês, Uhum. em ads, em out of home, em whatever, coisas que a gente fazia em inbound. E hoje a gente investe, sei lá, 50 mil e tem um time de 5, 6 pessoas para fazer outbound, evento, a gente trocou Uhum. o time comercial. Tá bom. Então, cara, assim, o nosso time comercial de um ano para cá, a gente praticamente não tem mais nenhuma pessoa, né? Uhum. Porque o profissional teve que mudar, porque a gente mudou a Uhum. estratégia e growth teve que se adaptar muito, né? Antes a gente estava fazendo mídia paga, anúncio, um monte de coisa, e a gente teve que agora Sim. montar cases resumidos por vertical, enfim. Uhum. Então, Dados está embaixo de você? não. A gente tem, basicamente hoje, a gente tem RevOps transversal e Growth transversal, Tá mas bom. a gente, tipo, trabalha juntos, assim, não tem... Tá bom. o meu time, basicamente, é eu e mais um analista de Growth, e a gente acaba sendo transversal hoje na companhia, no sentido Entendi. de
unir essa parte de marketing, comercial e CS. Tá E bom. até conectando a pergunta, qual que é a estrutura que É. vocês têm hoje? Uhum, E, na sua perspectiva, qual que é a estrutura ideal? Você fala assim, beleza, uhum, imagino que a CRM Bônus tenha um certo blueprint, o que não deva ser tão flexível, né? uhum. Então, queria entender um pouquinho dessa estrutura. E, na perspectiva do Gus, qual que é a estrutura perfeita para quem tá ouvindo? Ótimo. É, cara, é um desafio grande, assim, pensar no ideal. Dado o contexto que a gente tem, e eu focando muito em gerar demanda, né, em todas essas frentes, né, é importante a gente ter autonomia de algumas coisas, né. Hoje eu sinto que seria muito bom ter mais autonomia, por exemplo, do time de BDR, SDR de alguma forma. Hoje fica dentro da estrutura de comercial, não fica na estrutura de growth, cuidar, por exemplo, né, de como o outbound está operando, por exemplo, né? A gente trabalha Tá bom. em conjunto, né? Uhum. Sim. O que também tem seus desafios, tem suas vantagens e desvantagens, né? Parcerias, por exemplo, que é um canal super importante de aquisição para a gente, também fica hoje com comercial e talvez poderia estar dentro de growth, porque a Sim. gente destrava muito valor, né? Parceria pra gente é muito estratégico porque dependendo do RP ou da plataforma que eu conecte, né, eu posso Uhum. destravar uma base super grande de potencial e a gente tem que pensar num Sim. plano de ação, go-to-market específico. Então, na minha visão, eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, talvez porque a gente está numa integração muito boa hoje entre o VP comercial, o VP de marketing e eu. A gente tem assim, a gente passa muito tempo juntos, Uhum. então a gente acaba não tendo tantos silos, assim, mas talvez se tivesse uma fricção maior, talvez o ideal seria talvez esses times estarem mais respondendo para mim, assim, na minha visão. Legal. Mas, Olhando para isso, mas um pouco puxando para growth também, dentro dessa estrutura que você tem hoje, existe um ciclo de experimentação de CRO que você tem, como você já me falou, aham, que não tem total autonomia, por uhum, exemplo, de testar alguma coisa dentro ali do comercial, né? uhum, Tem um líder ali que exato, você tem que passar por uma aprovação dele. exato. Mas fora do comercial, em outros lugares que você tem mais autonomia, tem um ciclo de experimentação ou não Tem. existe um time focado nisso? A gente não tem um time focado nisso. A nossa maturidade ainda em relação a testes e coisas nesse sentido, ela não é tão grande, dado o volume de coisas que a gente faz hoje de outbound, que exige Uhum. muito do nosso time. Então, o time é enxuto, então a gente trabalha muito hoje olhando para soluções de outbound para a gente conseguir gerar mais valor. Então, nisso a gente testa muita coisa. Então, desde. Cara, a gente acabou de contratar outras ferramentas para conseguir fazer prospecção de uma forma mais assertiva. A gente está olhando soluções que integram dentro do HubSpot para a gente conseguir mensurar o scoring lá das ligações do time de vendas, Uhum. porque a gente precisa ter mais input. Então, a gente olha muito nesse sentido. E na parte de expansão, a gente tem trabalhado bastante também em listagens teste para a gente conseguir entender potencial de cross-sell, né? Então, cara, que tipo de produto que faz mais sentido eu vender para tal base versus outra? E aí a Uhum. gente vem testando também ações diferentes hoje do que vinha sendo feito de up cross-selling, por exemplo. Então, Tá bom. a gente não tem uma experimentação muito no sentido de tão Processualizar. processualizada, exato. Mas a gente acompanha ali, né, Uhum. todas as ações do mês, o que elas É, vão alavancar o em mindset receita. e a atitude de Isso, experimentar vocês têm, só não exato. está Não tem. processualizado. Exato. Falando em mindset, o que para você, assim, olhando ou as suas próprias características, fazendo um espelhamento, ou mesmo a sua análise de quais são os skills ou mesmo comportamentos que um profissional de growth precisa ter para ter o sucesso que você teve? Uhum. Seja alguém que quer ser um founder, seja alguém que quer fazer uma carreira executiva, o que você olha para trás e fala, putz, cara, isso aqui é um must have que se você não tem, desenvolva, porque sem isso você não vai pra frente. Uhum. Eu gosto muito de pessoas curiosas. Eu acho que a gente em growth Uhum. precisa, ou founder, né, empreendedor, enfim, acho que a gente tem que ser muito curioso, porque a Uhum. resposta muitas vezes ela não tá ali, né? Então Uhum. a gente ser curioso pelo outro e ir perguntando, né, sempre me ajudou muito a destravar valor, Uhum. né? Eu sempre aprendi muito mais com o outro e na conversa e entendendo e porra, fala com o outro, curioso no outro,
e foi me trazendo muito benchmark, assim, muita bagagem, do que, porra, eu sentar na faculdade e ler 300 coisas, assim, sabe? Então eu acho que é muito menos um skill de técnico, assim, sabe? E mais, tipo, observar o que o mercado tá acontecendo, sabe? Assim, o que Uhum. porra, se eu quero ser um cara bom de growth, cara, eu tenho que estar ouvindo podcast, eu tenho que estar indo no evento. Uhum. O Sim. que as pessoas estão fazendo agora que estão destravando valor? Porque o mercado ele muda tão rápido, né? Hoje, sei lá, né? A gente tava com uma ferramenta lá que fazia um negócio, o cara lançou outra e tá muito melhor. Então, assim, tem que mudar, Uhum. né? Então, eu acho que esse skill de ter a curiosidade e a adaptabilidade, né? Eu acho super um skill importante, assim. O tema da resiliência, eu acho que é importante também, porque as coisas dão errado, né? Assim, bastante coisa dá errado e muitas vezes você é botado muita prova, né? Assim, então, porra, a gente apostou pra caramba na estratégia de inbound. Ano passado a gente ficou um bom tempo testando, validando e bateu né? Assim, Uhum. não deu certo, entendeu? Sim. E era uma aposta que a gente acreditava, a gente tinha tese, a gente tinha, tipo, a gente olhou pro mercado, é, a gente não contava que, enfim, o nosso produto ia ter problemas, que não ia ter uma aderência que a gente Sim. imaginava ter, né? Nem Então, sempre aquilo que tá funcionando com todo mundo vai funcionar vai com você. funcionar. Então, tem que ter a resiliência ali de conseguir segurar a onda e mudar. Beleza. Então, acho que um pouco disso. Inbound deu errado, mas quais são os principais canais de aquisição da CRM Uhum, Bônus que dão certo? uhum, Então, como que está distribuído hoje um pouquinho da estratégia de aquisição? uhum. Quais canais que dão certo? E aí vamos tentar explorar um pouquinho por que eles dão certo. Ótimo. A gente tem olhado muito para o tema de outbound, é, mas antes de falar do canal, eu vou falar um pouco do porquê, né, o Tá bom. canal. Eu acho importante colocar que hoje a gente tem olhado para alguns produtos e a grande maioria deles para varejistas mais maduros, né? Então, um Uhum. varejista que, cara, fatura mais de 500 mil no e-commerce por mês, um varejista que tem mais de 10, 15, 20 lojas, né? Uhum. Então, esse varejista, muitas vezes, ele não tá lá no Instagram e vai clicar para baixar um e-book, Uhum. né? Entender desse perfil, né, de quem tá lá do outro lado é importante, né? O Uhum. varejista, cara, ele tá na rua, o gerente de e-commerce tá na correria, normalmente é um time enxuto, o cara de e-commerce tá resolvendo 300 buchas. Uhum. Então, essa isca digital, né, assim, ela atraía, mas atraía o cara que tinha 2 lojas, que ele estava buscando Sim. conhecimento, né? Muitas vezes ele quer comprar, né, o produto, mas ele não está pronto. Sim. Então a gente começou a olhar para isso e entender o quanto parcerias e relacionamento destravavam valor, né? Uhum. Então a gente primeiro percebeu, né, pô, quais integrações, quais parceiros que tem mais fit para esse target, né? Uhum. Então, por exemplo, né, a VTEX pra gente é um parceiro super importante, né? Certo. Hoje eles têm uma liderança muito grande no e-commerce, Uhum. né? A grande maioria dos nossos clientes de varejo estão lá. Então hoje a gente tem uma parceria muito legal com eles, né? A gente Uhum. faz eventos juntos, eventos é uma aposta super grande da companhia. A gente lançou esse ano o CRM Meet, que é um evento regional. Então a gente foi para as grandes capitais do Brasil para gerar relacionamento e conseguir destravar muitas vezes aquilo que a gente não consegue no digital. Então o varejista, né? A gente foi para Salvador, por exemplo, em julho, né? Pô, eu cheguei lá, pô, um varejista de 80 lojas, não sabia quem era CRM Bônus, Sim. entendeu? Então, assim, porra, o Brasil é muito grande, né? E a gente tentar, né, com Meta, Sim, sim. Google, né, e-mail marketing, Não, chegar no cara, assim, não você vai, né? corta um caminho gigante com parceria estratégica. Exato. Então, cara, a gente foi lá, né, em Salvador, Uhum. com o pessoal da Anshan, por exemplo, né, e fez um evento em conjunto, e a gente conseguiu levar o Beleza. pessoal, né, para falar do Varejo 4.0, que é uma palestra que a gente tem feito super bacana para realmente mostrar o Uhum. contexto, né, para esse varejista, para ele entender a dor que existe, né? Uhum. Então, esse tema de outbound pra gente, a gente leva muito para esse caminho, né? De a gente entregar um conteúdo relevante ou num evento, né? Uhum. Ou num jantar, ou, né, numa reunião Tá mais bom. exclusiva. E aí a gente vai conseguindo destravar esse valor, né? A gente, óbvio, né, trabalha muito à frente de LinkedIn, por exemplo. Uhum. Então, o LinkedIn
hoje, para mim, é uma das principais formas de a gente fazer isso. Certo. Utilizando os perfis, tanto meu perfil ou do Mas Thiago. para chegar em parcerias estratégicas ou para chegar no cliente? Exato, nos dois Nos casos. dois. O varejista tá no LinkedIn? Bastante. Caramba, que interessante. O varejista tá no LinkedIn, o head de e-commerce, né? O Tá. diretor de varejo, diretor de franchise tá lá. Você falou parcerias estratégicas, eventos, que eu estou englobando em eventos, jantares, eventos Exato. grandes, tudo mais, LinkedIn. O que Uhum. mais tá dentro desse outbound? A gente olha também, eu não sei se entra bem no outbound, a gente abre como uma linha à parte, ele não entra no outbound, mas o Sendo tema canal, é um tema, indicação. tá bom. Indicação foi sempre um dos canais mais relevantes na CRM Acontece de Bônus. forma ativa? Sim, Tem um programa lá e tal. não tão bem estruturado, mas hoje toda vez que você recebe um SMS de cashback, fala que é da CRM Bônus, né? Tá Então, bom. as pessoas, elas veem muito quando o usuário tá vendo, né? Ele acaba vendo e fala, cara, eu vi lá na Adidas, né? Ou o cara da Adidas mesmo, né? O gerente da loja vai lá, um outro gerente de outra loja indica, né? Uhum. Então, indicação e sempre foi um canal relevante pra gente, assim. Tá bom. Inbound ele ainda é relevante em alguns Uhum. contextos. A gente tem a parte de Google um caminho interessante muitas vezes. Dentro dos canais de inbound, o que a gente acabou tirando mão foi meta mesmo, porque pra gente não B2B foi difícil Vocês tiraram mídia paga, de meta. reduziu bem. Tipo, zerou meta Zerou? e zerou meta. Zerou. Porque é muito mídia de massa, né, Sim. cara? Quanto maior o ticket, maior o nicho. Uhum. Muito difícil chegar na meta. Mas Super. escolhe um desses que é um bem relevante, me conta uma estratégia dentro dele que a galera possa aprender um pouco, tirar insights. Só fazer uma pergunta, que eu achei curioso. Google Search também vocês droparam? Não. Ah, tá. Não. Google a gente manteve. É, Até porque porque Google, pesquisa, porra. porque Google pro B2B, mesmo high ticket, ele costuma, embora Não, seja ele caro. e vai super bem. A gente acaba não investindo tanto em palavra aberta, porque ela acaba trazendo um pouco ainda. Então a gente teve que fazer um trabalho bem grande de refinar isso, né? Deixar as palavras que estavam trazendo mais sentido. Mas é uma forma bacana de inbound que a gente tem ainda ativa. Uma estratégia que eu gosto muito, obviamente, é a ABM aqui, né? A gente, no outbound, faz muito ABM. E, de forma geral, eu acho que o ABM ele é muito importante, assim, né, pro B2B. Sim. Porque, basicamente, a gente cria a lista-alvo. Eu acho que aqui é onde mora o maior problema. Saber realmente montar, estruturar uma lista-alvo e conseguir, a partir disso, montar os materiais. Então, os materiais de prospecção, acho que é um caminho muito importante e de muita atenção. Eu acho que hoje é o tema da moda do B2B falar de ABM. Todo mundo faz a lista-alvo, mas dali pra frente o negócio começa a virar massificado, né? Vamos fazer o one-to-one de verdade. É outro rolê, assim, né? Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho muito bom, porque a gente não quer, pra esse cara super grande, vender de cara, né? A gente quer engajar com ele de verdade. Então, a gente investe muito em algumas iniciativas aqui, por exemplo, né? Então, a gente tem uma lista target e a gente, cara, levou, por exemplo, alguns executivos para o BSV lá em Stanford, por exemplo, para passar 3 dias Que com legal. os nossos executivos. A Legal. gente fez um evento na NRF, num barco, que a gente convidou 50 clientes, né? Legal. Então, a gente trabalha muito entendendo relacionamento. A gente entendeu, doeu pra gente entender que a venda ia demorar mais do que a gente esperava. Sim. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente estava ano passado, né, o nosso ciclo de venda levava 2 meses, 1 mês e pouquinho. Hoje está levando 6 meses, 4 meses, entende? Quer Então, dizer, assim, você mapeia todo um caminho. pra- exato, a gente leva bastante tempo, né? Então, para vocês terem uma ideia dos problemas que acontecem, cara, a gente investiu para 2 executivos irem lá para Stanford com a gente. E hoje esses caras, por exemplo, não estão nas empresas que a gente mirava, né? Porque eles Caraca, já foram pra outra saíram. empresa. E acontece, né? E é super normal isso acontecer e tem que estar. Dependendo de pra onde ele vai, você tá Exato. levando a relevância junto No com ele. final, a gente tem muito isso, né? O cliente gosta muito da gente. Quem contratou normalmente leva a gente para os outros lugares.
Mas é isso, putz, o cara tava aquela empresa tava na lista target, agora a gente tem que começar tudo do zero, Uhum. né? Então, a gente tá fazendo uma iniciativa também nesse tema de ABM, que é o Varejo Summit. Então, a gente tá fazendo um evento online, Sim, com a transformação digital. transformação digital, muito com esse objetivo, né? Eu Muito montei o mais... primeiro time de marketing deles. Pô, que legal. Então, muito mais do que, porra, a gente olhar para a distribuição e pegar os leads que estão entrando online, nosso objetivo foi fortalecer a marca, então gerar conteúdo relevante para o varejo e a gente conseguir distribuir, mas, obviamente, levar essas pessoas para o estúdio e a gente ter um tempo de qualidade com elas para conversar, né? Legal, legal. Então tá muito... eu acho que esse é o grande desafio do ABM aqui, né? Uhum. Cara, como que você consegue descer essa conversa do LinkedIn e do WhatsApp, que Sim. você tem 10% de reply, para algo que, cara, hoje, assim, quando eu mando, por exemplo, no Varejo Summit, a minha taxa de resposta, ela ficou mais ou menos em 40%, Sim. entende? Eu acho que essa questão de você personalizar a forma como você vai atrair aquela conversa, Uhum, ela muda muito o escopo. O próprio podcast aqui, por exemplo, uhum, alguns episódios eu trouxe pessoas que elas são altamente relevantes, mas elas são pessoas que eu quero gerar negócio com uhum, elas. Então, esse estreitamento aqui de conhecer a pessoa, se você assistir os podcasts, você vai ver que eu tô sempre perguntando uhum, para a pessoa quem ela é, como que ela chegou naquilo que ela tá fazendo uhum. agora, porque eu acho que isso vai aproximando. Aí depois eu tenho a Muito. oportunidade de contar para ela também um pouco sobre mim e Uhum, aí isso vira negócio. Então, uhum. essa personalização eu acho muito relevante A dentro da gente, estratégia. eu tô muito olhando, assim, pra esse tema de podcast. Eu gosto muito do formato. Eu acho que realmente, assim, ele estreita muita relação. E a gente, no caso, por exemplo, de Varejo Summit, que a gente tá Uhum. exatamente nessa semana gravando o Varejo Sim. Summit. Você É, participa também da gravação? super, Uhum. 100%, né, do, Legal. do relacional lá. É, e a gente já, cara, em 2 dias a gente já destravou vários Sim, potenciais negócios. Então, muito legal. você percebe que primeiro, tipo, você entrega o valor, né? Então, assim, cara, eu tô dando lá 1 hora pro cara fazer uma palestra Sim, que ele vai ser apresentado para 15 mil pessoas, sim, e depois eu gero, né, uma conexão sim, comercial. Então, isso eu acho que é o grande desafio do tópico do outbound, do ABM, sim. principalmente, Como você entrega valor primeiro. como você entrega valor primeiro, né? Então, é o estudo, é o evento, né? E a partir disso, a pessoa ela entende o valor que você pode gerar para ela. Então, a gente demorou um pouco também para entender que não era sair lá, né, bombando. E então foi um dos testes, assim, cara. A gente começou em janeiro/fevereiro a fazer ABM e tentando, batendo lá e puta, não tava rolando. E aí a gente recalculou o que a gente tinha que fazer e tal, para o negócio acontecer da melhor forma. Então, é um pouco E isso. Gus, uma dúvida que eu fiquei, que eu achei interessante, assim, nesse shift que vocês fizeram de estratégias de go-to-market, quais foram as tecnologias ou quais são mais importantes hoje para vocês para permear tudo isso que vocês estão executando? Uhum. É, eu acho que o grande ponto nosso é cada vez ser mais estratégico no tempo do nosso time para eles falarem com as pessoas certas, né? Legal. E obviamente que para isso a gente tem criado e utilizado algumas ferramentas de mercado, então SimilarWeb, Snowview, Uhum. a gente usa para nos ajudar a ser mais assertivo, principalmente hoje a gente tem avançado bastante em e-commerce, então a gente precisa, né, entender volumetria, potencial de receita daquele potencial conversa, né? E a gente também desenvolveu algumas coisas internas para conseguir qualificar um varejista, né? Então, cara, a gente montou, né, robôs que entram no site de shoppings, conseguem baixar toda a base de lojistas, juntar Legal. isso tudo, mapear todos os 700 shoppings do Brasil e tal. Então a gente acabou criando também soluções internas para a gente conseguir qualificar o varejo físico, Uhum. é, e a parte de digital muito baseada em SimilarWeb e outras ferramentas de agregação de dado online. E depois a parte de distribuição muito com Snowview e coisas nesse Legal. sentido. Legal. Olhando para AI, né? Você já disse que estão usando Uhum. para algumas coisas. Qual que é mais expressivo, assim, em relação a onde vocês estão usando muita AI em alguma coisa específica? Cara, de forma geral, a gente está bastante
para emendar a pergunta, vocês também estão desenvolvendo AI no produto? Sim, sim, no nosso produto a gente tem bastante frente, mas olhando para nossa operação, né, eu olho muito hoje para o time comercial, então é um tema bastante importante para a gente entender a qualidade das reuniões. Então, dado que o nosso cliente é um cliente grande, né? Cada vez mais são mais reuniões, né? Então, são mais decisores. E entender e tentar acurar, né, o valor do negócio e a data de fechamento se torna muito importante. Então, a gente está usando ah, uma ferramenta para fazer isso dentro, né, de entrar na reunião e conseguir ver se as perguntas estão sendo feitas e a gente conseguir ter um scoring daquela reunião. Então, isso aí é Legal. um caminho. E no nosso produto, né, o que a gente tem feito muito são dois casos muito legais. A gente fez um case muito legal com a Kamikado, onde o que a gente olhou lá, né? A gente tem uma solução que a gente consegue trabalhar clientes inativos, né? E antes a gente usava uma metodologia bem tradicional dentro do varejo, que é RFV, né? Que é baseado em recência, frequência e valor. Que é basicamente, recência é quantos dias a pessoa não compra na marca, frequência é quantas vezes ela comprou, e valor é o valor total que ela gastou, tá? Então é uma metodologia, cara, dos anos 80 aí, que todo mundo usa, mas que ela olha para 3 pilares, basicamente, né? Então a gente tinha lá, vamos supor, uma taxa de conversão na Kamikaze de 7% de uma base que a gente tentava reativar, né? Quando a gente conectou o nosso produto de IA, né, o que ele fez? Ele olhou todos os pontos de contato que a gente tinha com aquele cliente, né? Então, o produto comprado, a loja comprado, o valor do produto, se pagou à vista, se pagou parcelado, né? Tudo, né? Então, a gente tinha mais de 60 pontos, né? E a gente melhorou em 60% a conversão. Então, assim, para o cliente, Só aplicando AI. só a gente conseguindo, porque a base se tornou mais segmentada, então ele excluiu pessoas que não teriam potencial em receber um bônus naquele momento. Então o ROI do cliente aumentou muito, porque ele conseguiu otimizar muito mais o investimento e trazer um retorno muito melhor para a campanha. Então a gente tem utilizado muito esse recurso de a gente conseguir analisar de uma forma muito mais avançada a base de dados para tomar uma decisão para um varejista se ele precisa fazer uma ação de reativação com quais pessoas e qual bônus ele precisa dar para aquele cliente voltar a comprar. Então, Legal. isso é muito bacana, assim, porque isso realmente melhorou muito o desempenho das nossas campanhas. Muito legal. Estamos chegando mais no final aqui. Tem algumas pessoas que estão assistindo que elas são mais profissionais em desenvolvimento de carreira e elas querem entender como chegar numa posição de CGO. Né? Elas querem estar numa posição de growth mesmo. Teria algum caminho que você consegue trazer para essa evolução? O que elas têm que olhar, o que elas têm que entender mais, estudar mais e buscar desenvolver para chegar nesse posto? Cara, eu acho que olhar para uma base de dados é bem importante, né? Assim, a gente conseguir manipular bem os dados, conseguir trabalhar, entender onde estão os problemas e saber a priorização, acho que é super importante. O skill de entender o que gera valor na companhia. Então, cara, problema a gente tem milhares, né? E eu acho que aqui é o grande ponto, assim, tá investigando realmente os problemas certos, né? É muito fácil a gente se perder, né? Assim, você apostar, igual a gente apostou, porra, vamos apostar lá um monte de dinheiro em inbound e ficar cego, né? Assim, então eu acho que isso muda muito a trajetória da carreira. Então, assim, entender assim, o problema que você está resolvendo, se ele é relevante para o negócio ou não, se ele vai entregar valor para o negócio ou não, e aquilo, né, te deixar inconformado, né? Eu acho que esse inconformismo na carreira é importante, né? Eu gosto muito também de pessoas que sabem o momento de, né, se eu estivesse nessa posição, né, de num começo de carreira, né, de experimentação, né? Eu acho que ciclos de 2, 3 anos são ciclos já bastante bons, né, em empresas e você consegue crescer muito tendo outros cenários, né? Então, pô, começa lá numa empresa, porra, aprendeu, entregou valor, começa a entrar num nível de saturação, assim, né? A não ser que seja um negócio realmente que esteja num alto crescimento, né? Que aí você tá
realmente crescendo junto. Boa. Tem que cuidar muito para não se acomodar Sim. dentro de growth, porque às vezes o negócio começa a entrar num platô Sim. e talvez valha a pena olhar para o lado, né? Com certeza. Obviamente, vá no Growth Conference também, aprender lá, estude com o Vit. Mas esse comentário do Gus ele é muito importante, porque as pessoas elas acham que o crescimento e os canais eles são binários. Se ele funcionou hoje, ele sempre vai funcionar. E tem uma questão que o Brian Belfort falava, que era no modelinho dele, o 4Fits Framework, que é o Channel Product Fit. Uhum. Que o produto tem que ser feito para se adaptar ao canal e não o canal se adaptar ao produto. Porque Uhum. o canal muda da noite pro dia, Sim. ele mata o produto. Então, isso que o Uhum. Gus falou, eu gosto muito por qual razão. É que nem um sinal de telefone. Uhum. Uhum. Tem hora que tá funcionando bem, tá forte. Tem hora que tá funcionando mal, tá fraco. Olha o outbound por e-mail. Uhum. Na época que o Aaron Ross enviava, Nossa. cara, todo mundo abria e-mail porque Sim. ninguém enviava e-mail. Uhum. Sim. Hoje todo mundo manda e-mail. Uhum. Telefone, ninguém mais atende Sim. cold call. Ah. Eu bloqueio chamadas de número Ah. desconhecido. Uhum. Então, o pessoal ter esse nível de atenção e entra no que ele falou, resiliência e adaptabilidade, Ah. é o que te garante que, como um profissional de growth ou empreendedor, você permanece vivo no jogo. Muito bom, muito legal, gostei muito da conversa. Também, porra, animal a conversa. Como que as Feliz. pessoas te acham? Como que elas acham o CRM Bônus? Ótimo. Eu tenho um Instagram, Gugadot com 2 T's. Tenho lá uns conteúdos da China que eu fui recente, então quem gosta de varejo, Boa. deixa o convite. Fiz uma viagem de imersão lá de fintech / varejo e olhei muito o tema de TikTok Shop, que eu acho que é um tema que vai vir para o Legal. Brasil, live e tudo mais. Então, vai lá no meu Instagram para dar uma olhada. E meu LinkedIn, escrevo bastante, sou top voice lá no LinkedIn, tento lá Legal. produzir um conteúdo também mais em texto, mais de profundidade com cases. Então, é Gustavo Gadotti, o LinkedIn lá. Legal. E crmbonus.com.br para quem quiser saber como que a gente tem ajudado os negócios a crescerem, se for varejista, e-commerce ou negócios grandes aí, a gente tem Retail Media agora também para ajudar vocês a rentabilizar mais. Muito bom. E você, Vit? Bom, pessoal, vocês me encontram LinkedIn, Instagram e até eventualmente no TikTok, Fernando Vitti. Uhum. Para quem está precisando de um time de RevOps, para quem está precisando implementar CRM e especificamente ter algum desafio, está pensando em contratar HubSpot ou usa HubSpot, nextforce.co, não .com. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Growth Insights. Espero vocês no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.